Deus. Curva sua cabeça comigo, vamos orar para que nós possamos iniciar essa escola bíblica abençoada no dia de hoje. Vamos orar, meus irmãos. Ore comigo. Senhor, eu te louvo nesta manhã. Senhor, eu invoco o seu nome, invoco o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus que no princípio criou todas as coisas, do Espírito que no princípio pairava sobre a face das águas, como aquele que cuida, como aquele que guarda, e que hoje esse mesmo Espírito está no meu coração, está em mim, e no coração, e no corpo, e na mente de todos os meus irmãos espalhados pela face da terra. Eu te agradeço por essa grande graça, por esta grande dádiva. Peço, meu Pai amado, que pela imposição das minhas mãos, o Espírito Santo do Senhor vá visitar a casa de cada um dos meus irmãos espalhados na face desta terra. E especialmente aqueles irmãos que estão comigo aqui nesta manhã, que se importaram em acordar cedo, que se importaram em deixar de lado aquilo que não tem importância e dar importância a partir de agora àquilo que verdadeiramente importa em nossas vidas, que é louvar o seu nome, glorificar o Senhor e aprender da sua palavra. Glorifica, meu Pai amado, o seu nome pela nossa vida. Nos apresenta a verdade da sua palavra. Nos recompensa, Senhor amado, por este esforço, não porque mereçamos, mas porque a sua palavra nos garante que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que o Senhor existe, nós cremos. E precisa crer que o Senhor é um Deus que abençoa aqueles que te buscam. E nós assim cremos e nós estamos sim em busca das bênçãos do Senhor. E as bênçãos que desejamos do Senhor é saúde para a nossa casa, é saúde para a nossa família, é que não nos falte o alimento, não nos falte o que beber, o que comer, o que vestir, não nos falte o pão de cada dia, meu Pai amado, e eu sei também pela sua palavra que todas essas coisas nos serão garantidas se em primeiro lugar buscarmos o reino do Senhor e a sua justiça. Abençoa, Senhor amado, o ministério da Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora, desde o seu pastor, presidente, até o seu membro mais novo. Abençoa, Senhor amado, todo este povo que está em Santa Cruz, está aqui em Itaboraí, está em todos os lugares deste Rio de Janeiro. Nos faz, Senhor amado, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Fortifica e estabelece este ministério, este trabalho que é para a honra e para a glória do Senhor. E assim nós oramos inicialmente, abrindo este culto de ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né, Miguel? Muito bem. Olá, pastor Jorge, a paz, pastor Jorge. Meus irmãos, Milson, pai do senhor Milson. Meus irmãos, vamos então agora dar início propriamente ao nosso estudo de hoje. Nós estamos já há algumas semanas tratando sobre os 5 ministérios da igreja. Eu dou graças a Deus pela consciência cristã dos irmãos, pela reverência, pela disciplina dos irmãos, que têm acompanhado esta sequência de ensinos. Eu tenho sempre sido enfático na questão do ensino, que é preciso entender a maneira pedagógica como o ensino acontece ou deve acontecer. Você não pode, em um colégio, você não pode no ensino secular, cobrar que um jovem saiba efetuar a equação do 2º grau se você não ensinou a ele, ou se ele não aprendeu, melhor dizendo, se ele não aprendeu as 4 operações fundamentais da matemática. Quais são, Miguel? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Para que você avance no estudo da matemática ou de qualquer outra matéria, de qualquer outra ciência, você precisa dar os fundamentos. Então, o pastor Alex nos deu essa missão já há algum tempo em nossa igreja, que nós venhamos ensinar o fundamento, que nós venhamos apresentar à igreja, na forma de ensino, os fundamentos cristãos. E tem sido muito bom que, pela circunstância dessa pandemia, estes ensinos, esses estudos, estão ficando registrados nessa mídia social, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Porque a qualquer momento, qualquer pessoa de nossa igreja, de qualquer igreja, ou qualquer interessado, pode acessar e pode revisar este ensino. E não sou apenas eu, pastor Mauro, que ensina isso. Há muitos bons professores, muitos bons ensinos biblicamente fundamentados, que você encontra em livros, em revistas e em mídias de vídeo, em arquivos de vídeo como esse aqui, em áudio também. Então esse é algo muito bom. Mas entenda, aquele que durante esses dias não acompanhou toda a sequência de assuntos pode hoje flutuar em alguma coisa. Mas eu tenho também usado o método da repetição. Eu acredito que o segredo do método é a repetição. Parece ser chato. Se você revisar as aulas anteriores,
Em todas as aulas eu faço um pequeno resumo da anterior. E isso é proposital, porque temos entendido, temos aprendido e tem funcionado muito bem o método da repetição. Você repete, 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 você faz o discípulo, faz o aluno repetir, e isso fica mentalizado, isso fica guardado no seu coração. E em se tratando de guardar a palavra de Deus, isto é fundamental. Escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se o crente, se o filho de Deus deseja aprender uma receita espiritual para se preservar em santidade, para evitar o pecado, para fugir do pecado, para escapar do pecado, assim agradando ao seu Senhor que o salvou, o segredo é guardar a palavra de Deus no seu coração. Porque se a palavra de Deus estiver guardada no meu coração, o Espírito Santo que está em mim, quando for necessário, quando for oportuno, ele vai me fazer lembrar e ele vai me fazer inclinar para as coisas espirituais que já me foram ensinadas, que já foram guardadas em meu coração. Mas se eu não me importo em me alimentar da palavra de Deus e não guardar verdadeiramente a palavra de Deus no meu coração, com entendimento, com discernimento, como ele vai me fazer lembrar de coisas que eu não aprendi ou que eu não me importei em aprender? Porque nós sabemos, segundo uma parábola de Jesus, que esta palavra, que estes ensinos que têm sido trazidos aqui, meus irmãos, são como uma semente. E o primeiro terreno, o primeiro coração que Jesus apresenta naquela parábola é um coração à beira do caminho, é um terreno à beira do caminho, aonde essa semente cai e as aves do céu, que é Satanás, vem, pega essa semente e leva embora. Então você pode hoje receber essa semente aqui, essa semente poderia produzir algo muito poderoso, muito bom, muito grande em sua vida. Mas se Satanás levar embora, é como se nada tivesse acontecido. Pastor, e como é que Satanás leva embora essa palavra do meu coração? Através de muitas coisas, principalmente através das distrações. É muito comum você ouve uma palavra dessa durante 1h30, 1h15, você fica aqui e você toma consciência da palavra, você aprende, você se emociona, você faz até um propósito interior de se firmar a partir de agora nessa palavra. E aí você sai desse ambiente de glória, desse ambiente celestial, onde você está reunido como igreja, e começa a ser entretido, começa a ser distraído pelas coisas do mundo, e simplesmente a palavra evapora, simplesmente a palavra é levada pelas aves do céu, que tipificam Satanás na parábola que Cristo usou para ensinar sobre este assunto. Que seja o seu coração como o terreno fértil, onde essa palavra, onde essa semente vai cair, vai enraizar, vai crescer e a seu próprio tempo vai frutificar. Então que a partir de agora você tenha este entendimento de que isso aqui é uma semente que pode produzir frutos de vida, de arrependimento para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Cumprimento aqui Jorge, Deus abençoe, bom dia. Jorge também aqui de Itaboraí. Muito bom ver vocês aqui. Então vamos lá, meus irmãos. Os 5 ministérios da igreja. Nós iniciamos com o ministério do apóstolo. Vocês se lembram disso? O apóstolo. Como hoje é o encerramento, eu vou fazer aqui um pequeno resumo. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado, missionário. Nós fizemos uma clara distinção entre aquele primeiro colégio apostólico, entre os 12 primeiros apóstolos, os apóstolos de Cristo, e os que são apóstolos hoje. Qual a diferença? Os apóstolos de Cristo, aqueles que foram diretamente chamados por ele, enquanto ele cumpriu o seu ministério aqui nesta terra, formaram um grupo especial. A palavra apóstolo significa enviado, mas aqueles homens receberam de Cristo um chamamento direto. Foram testemunhas da vida de Cristo, estiveram com Cristo na terra, foram contemporâneos do nosso Senhor. Viram, foram testemunhas oculares da sua morte, da sua ressurreição. Foram testemunhas do período de 40 dias em que ele, já ressurreto, esteve aqui nesta terra. E viram a sua ascensão ao céu e testemunharam a sua promessa de voltar para buscar a sua igreja. Receberam de Cristo uma inspiração especial e infalível. Para quê? Para determinar, para estabelecer doutrinas bíblicas, para registrar nas Escrituras Sagradas para todo o sempre aquilo que deve ser tido, entendido e fundamentado como doutrinas para a igreja. E o apóstolo para os dias de hoje? O apóstolo para os dias de hoje, ele cumpre o sentido original da palavra, ele é um missionário. E nós colocamos aqui para que você pudesse
mentalizar, pudesse guardar, e tenho repetido isso já há muitas semanas, que o apóstolo é aquele que estabelece. Eu usei o exemplo de um soldado que chega com o estandarte do seu exército, com o estandarte do seu país, do seu senhor. Ele chega em um local como um enviado, como um missionário, aonde ninguém conhece o seu reino, ninguém conhece o seu senhor, e ele estabelece aquele estandarte, estabelece aquela bandeira. Então guarde, quem é o apóstolo? O apóstolo é o missionário. O que ele faz? Ele estabelece a palavra. Que palavra? A palavra que já foi fundamentada por Cristo e pelos apóstolos. A doutrina, o ensino de Cristo, a doutrina, o ensino dos apóstolos. Não há apóstolo, não há evangelista, não há pastor, não há profeta, não há mestre que vá apresentar uma nova doutrina, uma nova palavra, um aperfeiçoamento para as escrituras que já foram entregues. A escritura está finalizada, ela é a palavra eterna e final que nos foi dada pelo nosso Senhor. Depois do apóstolo, nós aprendemos sobre o profeta. Lembram disso? Se o apóstolo é alguém que estabelece a palavra, o apóstolo é alguém que aponta para a palavra. Quando nós lembramos do profeta, quando nós falamos sobre a palavra profeta, é comum que nós venhamos lembrar dos profetas do Antigo Testamento. Aqueles homens chamados por Deus e que geralmente eram usados por Deus no ministério profético para trazer orientação e, na maioria das vezes, advertências contra a nação de Israel, para que a nação de Israel saísse do caminho da idolatria, saísse do caminho da desobediência e voltasse para os caminhos do seu Senhor. Então, o profeta é alguém que aponta a palavra. Quem é o profeta? Qual é o ministério do profeta nos dias de hoje? Diverge do dom de profecia. Alguém pode profetizar na igreja e não ser um profeta. Vou repetir. Alguém, isso é muito natural, muito comum, isso é uma graça, isso é uma manifestação espiritual que o Senhor nos dá, pode profetizar, pode falar em um culto, pode profetizar, pode falar na rua, inspirado pelo Espírito Santo, e não ser alguém que opera o ministério profético. O profeta é aquele que recebeu, segundo Efésios capítulo 4, um dom de trabalho, um dom de serviço, dom de profeta. E o que esse homem vai fazer? O que essa mulher vai fazer? Eles vão sempre apontar para a palavra. Muito no sentido de fazer o povo, de fazer alguém especificamente também, se voltar para a palavra que, como disse, já foi estabelecida, já foi fundamentada. Então o profeta é alguém que aponta para a palavra. Muito importante lembrar que neste estudo, neste assunto de profeta, eu fiz questão de lembrar, de enfatizar as três fontes da profecia. Fonte divina, humana e demoníaca. Então, alguém que profetiza, alguém que fala, pode falar tendo como fonte, tendo como inspiração Deus. O verdadeiro profeta, seja aquele que simplesmente profetiza uma única vez como manifestação do Espírito Santo, profetizei. Isso não acontece nunca mais. Eu profetizei uma vez. Seja aquele que é profeta. Ele pode ser inspirado, pode ter a sua fonte em Deus. Fonte humana, a pessoa fala, às vezes até de boa vontade, com boa intenção, mas ele profetiza tendo a sua inspiração, tendo em sua fonte a sua própria vontade, seus próprios pensamentos. E terceiro, profecias cuja fonte são demoníacas. Tá? Então, isso ficou bem explicado. Vou te dar um exemplo aqui de profecia demoníaca. Alguém comparece em uma sessão espírita, vou dar esse exemplo, e ali a pessoa fica de frente para alguém, aquela pessoa que se diz ser profeta, foi tomada por um espírito, ela fala com aquela pessoa com a voz de alguém que já morreu, fala de assuntos que apenas aquela pessoa conhece. Ou se não acontece isso, ela profetiza sobre a vida da pessoa, fala, olha, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. E daqui a alguns dias, ou no mesmo instante, aquilo acontece de verdade. Aquela pessoa sai dali crendo que aquela profecia veio da parte de Deus. Porque se cumpriu, e a Bíblia diz que se cumprir a profecia porque veio de Deus, entendam os demônios. Entendam seres que não estão condicionados a tempo, espaço nem circunstância. Um demônio aqui toma uma pessoa, um espírito imundo toma uma pessoa, fala algo dizendo ser profético, e então aquele exército, aquele principado, aquelas potestades que trabalham em conjunto para a morte e destruição do homem, a falência do homem,
fazem com que aquilo que aquele demônio falou se cumpra ali na frente. E essa pessoa que está no meio disso aqui, ela crê que aquilo é real, ela crê que aquilo é a concretização de uma vontade de Deus para a sua vida. Então, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso usar as armaduras espirituais, estar fundamentado na palavra de Deus para não ser enganado. Então, o segundo assunto que nós estudamos nessa sequência foi o profeta. Depois nós falamos sobre o evangelista. O apóstolo estabelece a palavra, o profeta aponta para a palavra e o evangelista, ele apresenta a palavra. E eu quis dizer aos irmãos que o evangelista, ele apresenta que palavra? O evangelho. O evangelista, ele não é evangelista se ele não apresentar o evangelho. Ele pode ensinar, pode apresentar muitas outras doutrinas bíblicas? Claro, todos nós podemos. Mas o evangelista, ele tem um foco. Qual é o foco? Salvação das almas. E dentro de toda a escritura, dentro de toda a doutrina bíblica, só existe um poder capaz de salvar o homem. Qual? O poder do evangelho. Eu disse e volto a repetir. Eu posso passar uma eternidade ensinando, biblicamente falando, sobre como criar filhos, sobre como administrar financeiramente sua casa, sobre como administrar seu casamento, as funções da mulher para o casamento, as funções do homem para o casamento, a vontade de Deus a respeito de todos os pecados, os mandamentos positivos e mandamentos negativos. Mas se o homem não for apresentado o evangelho, ele não será salvo. O pastor Alex há pouco tempo pregou, e é uma escritura muito conhecida, a respeito de um homem, um centurião chamado Cornélio. Cornélio orava, Cornélio ajudava na sinagoga dos judeus, Cornélio dava ofertas. Um dia um anjo aparece na casa de Cornélio. Imagina isso, meu irmão. Você aí que ora, você que jejua, você que dá oferta, você que dizima, você que é um bom pai de família, uma boa mulher de família, você olha para a sua própria vida e fala, estou agradando a Deus. Um dia um anjo desce na sua casa e fala com você assim, olha, tudo que você tem feito, suas ofertas, suas orações, tem chegado diante de Deus. Mas te falta uma coisa. Está vindo o apóstolo aí falar com você. Pedro chega na casa desse Cornélio também por ordem divina. E Pedro fala com ele a respeito de Jesus. Pedro fala com ele a respeito do Evangelho. Aquele homem agradava a Deus em suas ações, mas estava condenado. Lhe faltava uma coisa, o quê? O Evangelho. Ele cumpria muitas das doutrinas bíblicas, cumpria muito dos mandamentos que agradam a Deus, mas não conhecia Jesus. Quando Pedro pregou a ele a respeito de Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi selado com o Espírito Santo para a salvação. Então você precisa conhecer o Evangelho. E o Evangelho não será pregado apenas pelo evangelista, também falamos sobre isso. Mas o evangelista, ele recebe de Deus um dom, um ministério, algo sobrenatural, que o faz pregar com eficácia espiritual, com eficácia sobrenatural, o Evangelho. O evangelista, ele é um servo, ele se importa em servir na questão de amor às almas, porque ele deseja que as almas se salvem, e esse desejo não vem dele, esse desejo é espiritual. Semana passada, nós falamos sobre o pastor, né? E o texto básico, o texto-chave, ele fala que aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja a obra pastoral, uma boa obra deseja. Este, eu falei que é o dom, é o ministério, é o trabalho mais icônico da igreja. Se nos dias de hoje alguém fosse levantar um símbolo do que é a igreja, levantaria um pastor, porque o pastor se tornou um ícone, o pastor se tornou alguém que representa, que é referência da igreja. Eu disse que isso não é algo biblicamente previsto, isso não é a vontade de Deus que seja assim, a igreja é um corpo, a igreja não é o pastor, mas isso é um fato. O pastor acabou se tornando um ícone da igreja. E foram apresentados no estudo vários requisitos morais, espirituais, de caráter, para o homem que deseja o episcopado, para o homem que deseja o trabalho, o ministério pastoral. Mas lembro também que, como todos os outros dons, este é um dom, é uma graça dada por Cristo para a igreja, para promover o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos. E todos esses assuntos você pode rever nas aulas anteriores que estão disponíveis no Facebook, no YouTube também, eu acho que já publicaram lá. Meus irmãos, e finalmente hoje nós vamos entrar no último ministério para a igreja apresentado
nas Escrituras Sagradas, na carta aos Efésios, no capítulo 4. Então vamos rever aqui, Efésios capítulo 4, vamos abrir aqui para que fique melhor esclarecido. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir junto comigo, na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 9, acompanhem comigo para você relembrar. Ora, Efésios 4, versículo 9, ora, isto, ele subiu, aqui falando a respeito de Jesus, ele subiu, que é se que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então esse versículo 9 faz referência a um Jesus que subiu, mas antes disso tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, tinha sido sepultado, morto, mas ressuscitou e agora subiu ao céu e está no céu. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, esse Jesus é um Jesus que foi morto por crucificação, foi sepultado, durante 3 dias esteve na sepultura, no ventre da terra, nas partes mais baixas da terra, mas Deus o justificou porque nele não havia pecado. O ressuscitou dos mortos. E durante 40 dias ele esteve ressurreto e caminhou sobre esta terra e foi visto por muitos irmãos. Agora ele sobe ao céu, ele ascende ao céu, se assenta à destra de Deus. E lá ele está para cumprir todas as coisas. E a posição que ele está é uma posição de elevada glória, porque ele está acima de todos os céus. Versículo 11. E ele mesmo, então veja quem é esse ele, esse Senhor que está acima de tudo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja, este Jesus que morreu, sepultado, ressuscitou, ascendeu e está ao lado do Pai, sentado num trono de glória acima de todas as coisas, ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e hoje vamos estudar sobre mestres. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Efésios capítulo 4 é o texto base, é o texto-chave que nos apresenta esses dons ministeriais. E finalmente hoje, o ministério do mestre, o ministério do professor, daquele que ensina. Profeta, repete comigo aí, profeta estabelece. Profeta, apóstolo estabelece, perdão meus irmãos, apóstolo estabelece. Profeta, aponta a palavra. Evangelista, apresenta a palavra. Pastor, aplica a palavra. E o mestre? Ensina a palavra? Não. Mestre explica a palavra. Explica. Ensinar, todo mundo pode ensinar. Qualquer pessoa que ler a palavra de Deus, qualquer pessoa que se interessar, que se importar em se debruçar sobre a Bíblia e estudar e aguardar no seu coração, tem capacidade de ensinar a palavra. Se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Todos nós temos a capacidade de discipular, de ensinar. Todo mundo tem. Todo cristão deve fazer discípulos, deve ensinar a palavra de Deus. Agora, por que existe o dom ministerial do professor? Ele é, de maneira sobrenatural, espiritualmente dado por Cristo, capaz de explicar a palavra. Então vamos lá? Apóstolo, estabelece a palavra. Repete comigo aí, você que está aí na sua casa. Apóstolo, estabelece a palavra. Profeta, ele faz o quê? Aponta a palavra. Evangelista, meu irmão, o que ele faz? Ele apresenta a palavra. O pastor, ele vai aplicar a palavra na sua vida, aplicar a palavra na sua vida em muitas maneiras e em muitos momentos. E o mestre, o professor, ele pode ensinar a palavra? Claro, todos nós podemos, mas ele é dotado especialmente por Cristo para quê? Para explicar a palavra. Eu acho que o melhor exemplo de professor que temos em toda a Escritura é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o mestre dos mestres.
Jesus Cristo foi o maior e o melhor professor de todos os tempos. Pastor Mauro, por que o senhor diz isso? Porque os ensinos dele estão contidos aqui na Bíblia Sagrada, estão aqui. E ele mesmo diz que céu e terra passarão, mas as palavras dele não vão passar. Ou seja, Miguel, nós temos grandes homens, muitos sábios na terra, que ensinam coisas muito boas, muito importantes. Mas a palavra deles vai passar, não vai durar de eternidade em eternidade. Mas Jesus Cristo ensinou coisas que vão durar para sempre, porque o ensino dele foi perfeito. E qual foi o método que Jesus usou para ensinar? Ele usou parábolas, ele usou histórias. Meu irmão, para você que sabe o que é uma parábola, ou para você que não sabe, me deixa te explicar aqui. Parábola é uma historinha. Parábola é uma história fictícia. É algo que é inventado para explicar, para trazer à luz aquilo que não havia sido ainda compreendido. Você quer ver? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Para você que não sabe, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é o primeiro livro, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então abra aí sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Estamos falando hoje sobre o ministério do Mestre. Mateus, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim, preste atenção nisso. Jesus falando, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Vou repetir, isso aqui é fantástico, versículo 34. Jesus Cristo, Miguel, o maior de todos os professores. O ministério de Jesus, o trabalho de Jesus era tríplice. Ensinar, pregar e curar. Então Jesus aqui nesta terra, ele fez 3 coisas no seu ministério, no seu trabalho. Ensinou, e aí quando se fala de ensino é algo geral sobre as Escrituras. Pregou, o que é pregar? Pregar o Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para salvar o homem. E curou. Hoje o ensino, o assunto é o ensino. 34, versículo 34 de Mateus 13. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Então olha só, quando Jesus ensinava as multidões, ele ensinava através de quê, Miguel? Parábolas. Parábolas. E o que são parábolas? Histórias. Histórias, contos. Ele ensinava através de parábolas. E nada lhes falava sem parábolas. Olha o que está escrito aqui, versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui você consegue trazer à luz o que opera o homem, o que opera a mulher que recebe de Deus o dom ministerial do ensino. Ele é capaz de abrir a boca e publicar coisas ocultas. Explicar. Como é que Jesus fez isso? Através de parábolas. Eu não conto parábolas, eu não tenho essa habilidade de contar parábolas, de trazer ilustrações para trazer à tona, para trazer à luz coisas ocultas. Mas te dou um exemplo muito conhecido nas mídias já há décadas, o pastor João Ribe Palharim. Se você escuta rádio, se você escuta rádios evangélicas, é bastante comum. Todo mundo sabe que o pastor João Ribe Palharim, ele ensina a respeito das coisas de Deus, ensina a respeito das coisas do reino, através de parábolas e ilustrações. Então Jesus ele fez isso. Jesus usou mais de 40 parábolas ou 40 parábolas. 40 parábolas. Você encontra nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João as parábolas de Cristo. E através dessas parábolas, através desses contos, ele abriu a sua boca e ele publicou, ou seja, ele explicou, ele tornou lúcido coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. Então qual é a grande marca do mestre? Qual é a grande marca daquele que recebe de Deus a habilidade espiritual, é um dom sobrenatural, para assim ser chamado mestre, doutor? Ele é capaz de, na abertura de sua boca, pela sua palavra, pela sua explicação, publicar, trazer à luz, tornar claro coisas que estavam ocultas. Já aconteceu de alguém tentar te explicar alguma coisa e não conseguir? Ela até te ensina, até te apresenta a matéria, né? Mas não consegue te explicar. Alguns professores são mais queridos pelos alunos e outros não por isso.
Porque tem professor que explica com uma facilidade que você escuta apenas uma vez e você entende a matéria. Já tem professores que ele manda você ler e é para você se virar para você aprender. Tenta você explicar a você mesmo, porque ele não tem essa habilidade de explicar. Ele só consegue ensinar, apresentar a letra, apresentar a palavra. Então essa é a grande marca daquele que recebe este dom espiritual maravilhoso, que é o do ensino, o de mestre. Meus irmãos, assim como todos os outros dons, assim como todos os outros dons ministeriais, o mestre, o doutor, o professor, o que recebe este dom espiritual da parte de Cristo, ele tem um objetivo dentro da igreja: promover o aperfeiçoamento dos santos, promover o aperfeiçoamento dos membros da igreja. Dos membros da igreja. Revise comigo, para que isso fique muito bem fundamentado no seu coração. Vamos lá, Miguel. O apóstolo, ele estabelece a palavra. Fala comigo, estabelece a palavra. Fala alto. Estabelece a palavra. Isso. O profeta, ele aponta a palavra. Ele aponta a palavra. O evangelista, ele apresenta a palavra. Ele apresenta a palavra. O pastor aplica a palavra. E o mestre, e o doutor, ele explica a palavra. Eu vou usar um termo aqui, claro que não é isso, porque a igreja não é uma firma, a igreja não é uma indústria, a igreja é o corpo de Cristo, mas parece uma indústria, parece uma linha de produção. O apóstolo vem e estabelece, o evangelista apresenta, tá entendendo? O profeta aponta, o pastor aplica e o mestre explica. Então, todos trabalhando em conjunto. Indústria não, né? O corpo, né? Vamos usar a ilustração que a própria Bíblia apresenta. O corpo de Cristo. Um membro ligado ao outro e cada membro trabalha, cada parte do corpo funciona para promover o crescimento geral. Olha que fantástico, olha que coisa impressionante que o nosso Senhor, o nosso Deus nos deu. Meus irmãos, e assim de maneira breve, eu encerro a questão do professor, porque creio que é muito simples, é bastante fácil de compreender isto aqui. O professor, o mestre, o doutor, seja lá qual for a sua versão de Bíblia, é assim que ele é apresentado, ele é alguém que é o exemplo de Cristo, ele consegue publicar pela abertura de sua boca coisas que estavam ocultas, doutrinas que estavam ocultas. Para muitas pessoas a doutrina é muito facilmente compreendida, para outros não, e aí entra essa pessoa, esse professor, que explica, que traz à tona as coisas ocultas. Eu quero terminar o estudo de hoje, faltam 20 minutos aqui para completar uma hora da nossa transmissão. Eu quero terminar o estudo de hoje entrando em outros tópicos aqui importantes para a compreensão desses 5 ministérios. Mas por enquanto eu pergunto aos irmãos, eu olho aqui para o lado porque aqui eu tenho um monitor maior e eu consigo ver as perguntas. Eu pergunto aos irmãos se alguém tem alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa sobre esses 5 ministérios ainda. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tem alguma dúvida? Eu acho impressionante que eu estou aqui há 1 mês e pouco falando sobre isso e ninguém disse uma dúvida, hein? O Edi, pai. Sim, estou vendo Erdi. Paz, Erdi. Alguém, meus irmãos? Estou esperando aqui um minutinho para ver se alguém pergunta. Não, se alguém quiser escrever alguma coisa, é só escrever, tá? Então vamos lá, meus irmãos. Depois que você entendeu que a Bíblia fala sobre 5 ministérios para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor, por que o senhor não falou sobre o ministério de louvor? Pastor, por que o senhor não falou do ministério das crianças? Pastor, por que o senhor não falou do ministério dos diáconos? Por que o senhor não falou do ministério disso e ministério daquilo? Porque, biblicamente falando, eu vou falar bem devagar aqui para que ninguém se ofenda nem pense que eu estou falando alguma coisa contrária. Porque, biblicamente falando, existem 5 ministérios: apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. Estes 5 serviços foram dados pelo Senhor da igreja para promover o aperfeiçoamento da igreja. Estes 5. Por isso são chamados de ministérios, dados por Cristo. Qual a grande marca? Se foram dados por Cristo,
são graça, são dom, é coisa sobrenatural. O verdadeiro apóstolo, ele recebeu algo sobrenatural, uma capacidade sobrenatural, ou seja, além da capacidade humana para ser apóstolo. O profeta, ele recebeu de Cristo, lá do alto céu, uma capacidade sobre-humana, sobrenatural para ser profeta. O evangelista da mesma maneira, o pastor também e o professor também receberam de Cristo um dom, uma graça sobrenatural de Cristo para operar, para fazer esta obra, cada um no seu ministério. Entendido até aqui? E ponto final. É isso que a Bíblia diz. Agora, ministério de louvor, ministério de crianças, ministério dos diáconos. Não há problema nenhum alguém falar ministério de louvor, isso não é pecado. Não é pecado falar sobre o ministério das crianças, o ministério dos diáconos. Mas entendam que aqui não há nada de bíblico na questão de dom, dádiva. Para que isso seja melhor entendido, nós precisamos diferenciar dom de talento. O que é um dom, biblicamente falando? Um dom é algo que não vem do homem. É uma graça, é algo que foi dado de maneira sobrenatural por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. É algo sobrenatural. E o que é o talento? O talento é algo que você tem, é da sua natureza, algo que você aprende a fazer. Ok? Vamos usar o exemplo aqui da manifestação do dom de línguas. Vamos usar o exemplo aqui da manifestação do dom de línguas. Quem é que em uma igreja evangélica nunca viu essa manifestação? Pessoas falando em línguas estranhas. Línguas que você não conhece o significado do que está sendo dito. Manifestação espiritual do dom de língua. Quantos humoristas têm aparecido aí na televisão, na internet, debochando e imitam com absoluta perfeição a manifestação espiritual do dom de línguas? O que é isso? Deus está pegando um humorista, dando para ele o dom de línguas para ele profetizar? Negativo, ali é um deboche. Aquela pessoa está usando um talento natural dela de imitação para fazer uma paródia, para debochar das coisas espirituais. Então, dom dado por Deus. Talento é algo que você já tem em si, algo natural seu, ou algo que você aprende a fazer. A Kate fez uma pergunta, já vou responder. Algo que você aprende a fazer. Quer ver uma coisa, meu irmão? Temos o Ministério de Louvor, certo? Geralmente quem compõe o Ministério de Louvor são pessoas que têm um talento natural para cantar. Se me colocar no Ministério de Louvor, eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Essas pessoas receberam de Deus um dom especial para cantar? Eu digo aqui com absoluta clareza que não. Todo ser humano é capaz de cantar, afinado ou desafinado, mas canta. Agora essas pessoas receberam o que de Deus? Um talento, uma habilidade especial, natural. Suas cordas vocais, sua afinação, sua musicalidade é natural, elas conseguem expressar ali com muita clareza. E isso é ótimo, isso é ótimo. Eu só não posso dizer que isso é um tipo de dom ministerial dado por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, porque não é isso que Efésios 4 diz. Os diáconos, o ministério dos diáconos, nós aprendemos no livro de Atos que os diáconos têm que ser eleitos pela igreja. Qual é o requisito para um diácono? Está lá em Atos, que ele seja um homem honesto. É muito parecido com a questão do pastor no aspecto do caráter, a moral e espiritual. Ele tem que cumprir uma série de exigências da sua vida para ser eleito pela igreja, para ser diácono, para auxiliar no serviço da igreja, para que aquele que prega, que pastoreia, possa ter o teu tempo mais livre para fazer isso. Então não vamos confundir aquilo que é dom, aquilo que é graça dada por Deus, com aquilo que é talento meu, talento natural. E aí aquilo que é meu, aquilo que é talento natural, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso enterrar na terra, posso usar na terra, ou posso usar para a obra de Deus. Já reparou, Letícia? Quantos cantores e quantas cantoras norte-americanas, principalmente, quando mostram ali a biografia das pessoas, eles vieram de lares evangélicos, cantavam na igreja. Beyoncé, Mariah Carey, uma série de cantores e cantoras aí muito famosos hoje em dia no mundo, que iniciaram a sua carreira musical na igreja, cantavam na igreja. Agora foram para o mundo e continuam usando o seu talento aonde? No mundo. Enterraram o seu talento na terra.
estão aplicando o seu talento, aquilo que Deus lhes deu de maneira natural, na terra. Então vamos diferenciar isso. O dom do talento. O dom é dádiva, é graça, não vem do homem, é sobrenatural. O talento, ele é natural. Eu sei cantar de maneira afinada. Agora eu quero cantar também, Letícia. O que eu faço? Em uma escola de música eu vou melhorar. Né? Eu vou ficar um pouquinho mais afinado, mas nunca vou me comparar com, por exemplo, o pessoal do nosso Ministério de Louvor que canta super afinado. Já é natural deles. Se eles entrarem no curso de música, então se tornam perfeitos. Então vamos entender isso. Um não é maior do que o outro. Não é isso. Todos trabalham para o aperfeiçoamento dos santos. É claro que o pessoal do Ministério de Louvor, é claro que o pessoal do Ministério das Crianças, do Ministério dos Diáconos, eu estou aqui falando sobre esse nome ministério, porque alguém pode falar assim, pastor, mas onde é que eu acho na Bíblia o Ministério de Louvor? Onde é que eu acho na Bíblia o Ministério do Diácono? Você não vai encontrar essa palavra ministério em relação a esses assuntos como dom, como dádiva dada por Deus, mas como algo natural, um talento que a pessoa aplica na obra de Deus. A Kate perguntou ali. Vamos lá. Pastor, eu tenho uma pergunta. O mestre poderia ser um pastor ou o pastor necessariamente é um mestre? Podem andar separados e independentes? O texto que lemos semana passada, ele fala sobre isso, né? Esta é uma palavra fiel. A Kate perguntou assim, se o mestre pode ser um pastor ou o pastor necessariamente é um mestre. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que o pastor seja, aí Kate, vem aquilo que é desejável que um pastor possua. Que ele seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Alguém que é apto para ensinar, recebeu de Deus o dom ministerial do ensino? Pode ser que não. Pode ser que não. Como eu falei aqui, eu posso ter um talento natural para ensinar. Alguém pode ter um talento natural para ensinar. Isso pode ser um talento natural ou pode ser aprendido. Então, o que Paulo está falando aqui com Timóteo? Está ensinando para toda a igreja. Que o dom ministerial do pastor, ele é dado por Deus. Mas que o pastor, como ser humano, ele deve buscar aptidão, algumas aptidões. Deve buscar para a sua vida algumas características, como, por exemplo, ser irrepreensível. Isso não é dom de Deus. Isso é obra do Espírito Santo na vida daquele que é salvo. Ele procura ser irrepreensível, viver em santidade. Ser marido de uma só mulher, isso não é dádiva dada por Deus, isso é fidelidade. Eu sou fiel porque eu amo minha esposa. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como, Kate, eu conseguiria ser apto para ensinar? Primeiro eu tenho que me sentar para aprender e aprender bem. E eu posso buscar isso. Eu posso fazer cursos. Eu posso participar de seminários onde eu vou ser orientado como aplicar a pedagogia, como aplicar a didática. Então entenda isso. Eu não posso pedir a Deus aqui o dom de ser pastor e ficar sentado aqui na cadeira e não buscar o conhecimento. Salomão fala isso, de tudo que você possa investir nesse mundo, invista em sabedoria. Os meus irmãos do Ministério de Louvor, as minhas irmãs que daqui a pouco vão ministrar a escola bíblica infantil, que trabalham com as crianças, as irmãs não buscaram esse conhecimento, não buscaram se aperfeiçoar especificamente para dar aula para crianças. Tem minha mulher aqui que é professora, ela sabe dar aula para crianças, se especializou nisso. Se for dar aula para adulto, pode não ser que se desempenhe tão bem por um tempo, até se especializar como é que fala, como é que ensina adultos, porque é a diferença. Então entenda isso. O dom, quando vem de Deus, ele é graça, ele é sobrenatural. Agora, isso não coloca o homem numa situação de conforto. Vou ficar sentado aqui e quando eu tiver que ser pastor, abracadabra, eu vou ser pastor. Negativo. O tempo todo, procurando ser irrepreensível, sendo fiel à esposa, o tempo todo sendo vigilante, sendo sóbrio, sendo honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não bebendo vinho, não sendo espancador, não cobiçoso, moderado, contencioso, avarento, que governe bem sua própria casa. Isso se aplica a todos os dons. Tá bom, Keis? Não sei se respondi sua pergunta. Então o mestre poderia ser um pastor, ou o pastor necessariamente é um mestre. O que eu posso dizer é que é bastante comum que aquele que recebe de Deus o dom ministerial
para ser pastor, ele também recebe o de mestre. É bastante comum. Agora, temos pastores que receberam de fato o dom ministerial para ser pastor e que são aptos para ensinar, mas não receberam esse dom ministerial, não receberam essa coisa sobrenatural. O mestre poderia ser um pastor, ou o pastor necessariamente é um mestre? Acho que com isso eu respondo as duas questões, né? Kate, o que acontece? Existem pastores que não receberam o dom ministerial de ser pastor? Existem. Existem. Meus irmãos, existem pastores que não receberam o dom ministerial para ser pastor. Não receberam de maneira sobrenatural. Aprenderam. Você quer ver uma coisa? Existem denominações que exigem que o pastor tenha bacharelado em teologia. Exigem que o pastor tenha feito 4 anos de seminário teológico. E depois que fazem isso, são consagrados a pastor. Eu te pergunto, a Bíblia fala sobre isso? Não. A Bíblia fala que este dom é dado por Cristo, que está sentado lá acima de todos os céus. Então existem pessoas que aprendem a exercer esta função e muitas outras. Eu vou dizer para os irmãos, exercem muito bem. Exercem muito bem. Eu não estou falando isso aqui para confundir a cabeça de ninguém, não. Estou aplicando aqui uma realidade, mostrando uma realidade que todo mundo sabe e todo mundo vê. Existem pessoas que ensinam e ensinam muito bem, explicam muito bem, mas isso não é dom dado por Cristo? Existem. Existem pessoas que receberam o dom de Cristo de ensinar e não querem nada com isso? Negligenciam o seu dom? Existe também. Então o que eu espero é que a palavra de hoje, final, não traga confusão, mas muito boa a colocação da Kate. Se você não perguntasse isso, Kate, eu já estava preparado aqui para falar. Está aqui no meu rascunho, ó. Pessoas que trabalham sem dom, para que você possa ver aqui, ó. O último aqui, ó, nessa letra horrível. Pessoas que trabalham sem dom. Eu ia falar nisso no final, e você já perguntou. Pessoas que exercem o ministério de pastor, de evangelista, de mestre, e não receberam de Cristo esta vocação, mas exercem. Aí nós podemos entrar em tantos assuntos, né, biblicamente fundamentados, como por exemplo, quando Cristo voltar e ele separar os bodes das ovelhas, ele vai separar algumas pessoas, a Bíblia diz isso, e as pessoas vão dizer, Senhor, mas em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos tantas maravilhas, e agora o Senhor nos rejeita, e ele vai dizer abertamente, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Então, Kate, é um assunto que até agora eu tratava de maneira técnica, mas agora é maneira real, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, um pastor pode ser um mestre, um pastor pode ser apenas apto para ensinar, pode ter alguém que recebeu de Cristo esse dom e negligencia o dom, pode haver pessoas que aprenderam, que adquiriram essa sabedoria em um seminário ou na prática diária e exercem esse dom, exercem esse trabalho muito bem, mas não é dom. Como é que eu vou discernir isso? Como é que eu vou saber isso? Não vou saber. Sinceramente, é bem difícil de diferenciar. Existem pessoas que têm um talento natural tão grande, um talento natural ou aprendido tão grande, que muitos se assemelham ao dom espiritual verdadeiro. É bem difícil, Kate, é bem difícil. A Wanderson pergunta assim, um pastor pode receber esses 5 dons? Pode, Wanderson, pode. Não só um pastor, como é que você colocou, né? O pastor pode receber esses 5 dons? Pode, claro. Na verdade, é bem comum que um dom esteja atrelado ao outro. Como a Kate colocou, é bastante comum pastores mestres. É bastante comum apóstolos evangelistas. É bastante comum confusão de dons. Uma pessoa evangelista, o camarada foi chamado para ser evangelista e ele está como pastor de igreja. Mas o chamado dele, o dom dele é para pastor de igreja. É para evangelista, perdão. Então, meus irmãos, como eu disse, não é para criar confusão, mas para apresentar uma realidade. Nós precisamos ser humildes, precisamos buscar a orientação do Espírito Santo para pedir a Deus discernimento, né? Discernimento. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? O que o Senhor quer? O Senhor me quer dentro da igreja, trabalhando com as crianças, trabalhando no louvor, evangelizando. O que é que o Senhor quer de mim? Porque, biblicamente,
É isso que a Bíblia apresenta: pastor, apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. Mas a variedade de trabalhos que você pode fazer na igreja para o seu Senhor é muito grande, muito, muito, muito grande. E eu quero voltar aqui, meus irmãos, mais uma vez, para que ninguém se sinta diminuído ou desprezado. Quando eu falei aqui de ministério de louvor, ministério de criança, ministério de diáconos, não é para que ninguém pense, então não estou fazendo a obra de Deus. Está e está fazendo muito e muito bem. Só estou falando biblicamente fundamentado que estes ministérios, esses trabalhos são úteis, necessários para a igreja, mas não dependem, a princípio, de um dom, de uma graça espiritual, de algo sobrenatural. Você pode cantar no coral da igreja, você pode participar do ministério de louvor, você pode se interessar em tocar um instrumento, você pode desejar trabalhar com as crianças, você pode trabalhar no ministério de visitação, você pode trabalhar no ministério de beneficência, né, que abastece as famílias necessitadas, você pode trabalhar no ministério da igreja que cuida da manutenção do prédio, você pode buscar em qualquer lugar, em qualquer momento, um espaço e um local e uma oportunidade para trabalhar na obra de Deus. O reino de Deus precisa de trabalhadores. Não fique esperando ser um apóstolo, ser um pastor, ser um professor, ser um evangelista ou um mestre. Pode ser que o Senhor não tenha te vocacionado para cumprir estes ministérios. Estou usando aqui ministério como palavra que significa trabalho. Mas Ele quer você em outro ministério, precisa de você em outro ministério. Quem foi que disse que um pastor, que um apóstolo, que um evangelista, um mestre, um profeta também não pode cantar, também não pode trabalhar com as crianças, também não pode fazer visitação? Então, somos um corpo. Um corpo. É preciso quebrar essas barreiras. E o apóstolo Paulo fala que o corpo, um membro está ligado ao outro pelas juntas. Eu não estou separado do evangelista, o evangelista não está separado de mim, nem eu do pessoal do louvor, nem eu do pessoal das crianças, dos diáconos. Muito pelo contrário. O que seria de nós pastores que pregamos, que precisamos trazer à igreja a espiritualidade, se não fosse o louvor? A importância que nós damos ao ministério de louvor. Quando eu vou pregar no templo, em algumas oportunidades eu pedi pessoalmente, assim, de última hora, olha, é possível cantar tal música? E aquele pessoal tem um talento, tem uma habilidade tão fantástica que sem ensaiar eles cantaram a música, né? Os jovens, os casais ali que tocam, que cantam, cantaram a música que nós precisávamos para promover a espiritualidade, o espírito dentro da igreja de maneira imediata. Isso é fantástico, isso é um ministério sim, só não está listado em Efésios capítulo 4. Ok, meus irmãos? Mais alguém? Mais alguém? Bom, meus irmãos, não havendo, se tiver pode falar enquanto estou terminando aqui, tá? Não havendo, eu abençoo a sua vida. Agradeço mais uma vez ao pastor Alex a oportunidade, agradeço aos irmãos pela sua confiança, pela sua disciplina, pela sua fidelidade. Vamos ver qual o assunto que o pastor Alex deseja para a igreja a partir de semana que vem. Hoje teríamos culto presencial, mas foi cancelado, né? O pastor Alex divulgou isso ontem no grupo de obreiros e no grupo do Ministério da Igreja. Não sei se já mudou alguma coisa. Kate, já mudou ou continua cancelado? Pode responder aí? Mas de qualquer forma, meus irmãos, então o nosso culto online continua sendo transmitido a princípio, né? Foi transmitido agora a Escola Bíblica Dominical e imagino que, confirmado o cancelamento do culto presencial hoje à noite, nós com certeza teremos a transmissão da Palavra de Deus do culto online. Não sei se é aqui de casa ou da casa do pastor Alex, ou se nós por acaso estaremos juntos. Não sei ainda o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, eu agradeço aos irmãos, parabenizo os irmãos pela disciplina, pela reverência. Kate, muito boa a sua pergunta. Meus irmãos, muito boa a participação de vocês. E olha, a qualquer momento vocês têm aí o meu Facebook, meu Instagram, a qualquer momento vocês podem me chamar no direct, no WhatsApp, no Facebook, que eu teria o maior prazer de ficar horas com você conversando sobre a Palavra de Deus. Como eu fico regularmente com o pastor Alex em chamada de vídeo, nós ficamos conversando sobre as coisas do reino, tá? Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom dia e que Deus preserve a sua casa em saúde e em segurança. Alguém confirma para mim? Está cancelado, não está, Kate? Alguém confirma para mim? Está cancelado o culto presencial hoje à noite? Confirma para mim? Alguém confirma?
Ninguém responde? Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe você. Estou encerrando por aqui. A qualquer momento nos chame que nós voltamos a qualquer assunto que seja do seu interesse ou necessidade. Tá? Sim, a Kate disse ali que até o momento está suspenso. Então, meus irmãos, o culto de hoje à noite presencial está suspenso, mas às 19 horas, com certeza estaremos aqui transmitindo pela luz da aurora uma palavra de vida, de vitória para você e para a sua família. Eu peço a você, como sempre peço, que você reúna a sua família, faça uma sala de vídeo e chame pessoas para aprender e para ouvir a palavra de Deus. Pessoal de Itaboraí, conto com vocês também para isso, ok? Conto com vocês aqui de Itaboraí, como conto com o pessoal de Santa Cruz, para fazermos chegar a palavra de Deus a muitos lares. A nossa irmã Cláudia está dizendo aqui, hoje não teremos a EBD Kids, será apresentada na terça-feira. Então, os pais e as crianças saibam agora. Nossa irmã Cláudia, não é isso, Cláudia, que tem um ministério ali infantil, ou a palavra ministério, um trabalho infantil, né? Um trabalho. Recebeu do Senhor esse chamado, ser uma professora. Ela hoje não teremos a EBD Kids, será apresentada na terça-feira. Então a criançada aí, ó, terça-feira é EBD Kids com o pessoal do Ministério Infantil, um ministério importantíssimo da nossa igreja. Amém? Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos e até mais tarde.